Olá, ouvintes do Conectados com o Controle, o podcast do CONAS. Hoje nós vamos de um tema que conecta pessoas, instituições e o futuro da gestão pública: liderança, inovação, auditoria e comunicação não violenta. Eu sou Thaís Venturato e vou conduzir essa conversa junto com o meu presidente Edmar Camata. Olá, eu sou Edmar Camata e estamos aqui mais uma vez para um diálogo produtivo, frutífero e muito inovador, né? Hoje a gente está com dois parceiros, duas pessoas que são muito especiais, o Diocésio Santana e o Tadeu Barros. E antes da gente mergulhar nesse tema, eu quero, claro, que os nossos convidados se apresentem. Diocésio, quem é você nesta conexão? Oi, Thaís, tudo bem? Meu nome é Diocésio Santana, sou casado com Cíntia Santana, tenho 3 filhos, estou na auditoria há mais de 15 anos na auditoria. Atualmente, eu sou coordenador de auditoria do Superior Tribunal de Justiça, onde também eu coordeno a implementação do IACM, que é um modelo de capacidade de auditoria interna. E eu sou um apaixonado pela auditoria, então por isso desenvolvo, digamos assim, vários projetos relacionados à auditoria. Também contribuo lá com o CONAS relacionado ao IACM, contribuo com o DICOM, com o CNJ, né, com o próprio IA. Então, também escrevo relacionado à auditoria, tenho um livro sobre consultoria e um livro, né, recém-lançado sobre comunicação não violenta em auditoria. Então, uma das minhas missões é contribuir para o desenvolvimento da auditoria interna governamental brasileira, Thaís. Queria aproveitar e agradecer o convite, muito honrado, muito feliz de ter sido convidado para estar aqui, né, no Conectados com o Controle, falando um pouco sobre auditoria interna, um pouco sobre comunicação em auditoria, mais especificamente sobre comunicação não violenta em auditoria. Diocésio é muito humilde, né, Thaís? O livro dele já É isso está que eu entre ia os mais falar. vendidos da área, né? É um dos que mais contribui, inclusive, também no CONAS e tem feito um trabalho brilhante junto com o pessoal da Câmara Técnica. Tadeu Barros, quem é você nesta conexão? Salve, salve, Thaís, Edmar, Diocésio, a todos e todas que estão nos vendo, ouvindo, e aí vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, obrigado pelo convite. Eu acho que vocês estão um pouco doidos de me chamar aqui para falar um pouquinho, mas a loucura eu acho que faz parte para a gente abrir a cabeça, inovar, resolver problemas. Eu sou um cara, o Diocésio falou uma palavrinha aqui para mim e eu gosto demais. Eu sou um apaixonado pela administração pública. Eu caí meio que de paraquedas na administração pública, em época de vestibular, muito novo, minha família toda de médico. Eu cismei em fazer medicina, mas eu falo que a vida nos leva para os caminhos corretos. E aí fui tomando, tomei um pau, 2 pau, e aí no terceiro eu desisti, falei, vou fazer outra coisa. E aí apareceu a administração pública no meu caminho. Eu sou formado em administração pública pela Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, mestre também em administração pública pela Fundação João Pinheiro, fui fazenda em Minas, trabalhei como secretário especial de Planejamento e Orçamento em Alagoas, trabalhei no Banco de Desenvolvimento em Minas Gerais, e agora eu estou há 5 anos no Centro de Liderança Pública, o CLP. Falo que o CLP hoje eu tenho a gratidão de estar num local que olha para a gestão pública no Brasil todo e me faz essa palavrinha aí, conectar, né? Com pessoas do nosso Brasilzão todo. Eu falo que a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Então, um prazer estar aqui com vocês, gente. E contribuindo ainda com quem é Tadeu Barros, normalmente ele movimenta palestras com um auditório lotado, gente. E quando a gente pensou no episódio de hoje, foi exatamente por isso. A gente falou, a gente precisa juntar Tadeu e Diocésio, que são duas mentes brilhantes. E só para contextualizar a quem está nos assistindo, está cada um em um lugar no nosso Brasil. O Diocésio fala de Brasília, que a Mata está em Vitória, no Espírito Santo. Eu e Tadeu estamos aqui nas terras, em Minas, mas cada um no seu local também. Então, a gente vai unir aqui hoje essas mentes brilhantes para poder tratar de um tema que tanto nos interessa. E aí, já um desafio de cara, tá? Pode ser, inclusive, começando com o Tadeu. Tadeu, para a gente aquecer aqui, quando você pensa em resultado no setor público, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Pessoas, gente. Eu falo que o resultado ele vem do trabalho de pessoas. Então, tudo começa
com essa palavrinha mágica. Qualquer lugar que eu vou, eu falo. É para falar de inovação, de dados, evidências, de comunicação, que o Diocésio vai falar aqui. A gente está falando, no final do dia, de pessoas, de gente. Maravilha, é isso aí, faz muito sentido. E aí, Diocésio, qual é a palavra que você começa trazendo aqui pra gente? Como é que eu faço agora, se o Tadeu pegou minha fala, entendeu? Mas assim, mas é muito bom, porque ele falou de pessoas, e aí eu vou pegar, na verdade, duas outras palavras que eu vejo muito, que é valor e confiança. Valor e confiança. Então, porque nós precisamos entregar valor para as pessoas. E para que a gente possa entregar valor, as pessoas elas precisam ter confiança no gestor, ter confiança na auditoria. Então, eu vou ficar com confiança e valor e pessoas. Eu acho que essas três palavras resumem muito bem. É importante lembrar que quando a gente pensou nessa conversa de hoje, a gente pensou em 3 pilares aqui, né? O primeiro, a auditoria como um instrumento de controle e inovação na gestão pública. O segundo, nosso papel, né, como força para gerar legitimidade, engajamento e resultados reais. E terceiro, que o Diocésio acabou de falar, a comunicação não violenta como ferramenta para transformar relações e construir confiança. Eu acho incrível que nas falas do Diocésio, eu já assisti palestras dele, normalmente a gente se encontra em painéis, a gente tem falado muito de IACM nos últimos anos, né, que é a capacidade de auditoria, e isso está muito ligado a uma revisão da forma como a auditoria trabalha, né? E o Diocésio ele é muito claro em dizer para a gente, apresentar casos concretos e reais de como que a gente pode transformar uma cultura, e transformar a cultura é sempre muito difícil, né, Tadeu? Que você vê aí o poder público fazendo sempre da mesma forma e tentando mudar. Tadeu, gente, é o terror da administração pública, tá? Ele vem com aquele ranking do CLP, o resultado é muito bom, né, Tadeu? É melhoria de maturidade de todo mundo em temas muito sensíveis, né? Mas assim, o ranking do CLP, ele conecta dezenas ou centenas, sei lá, de indicadores em áreas nas quais os governos muitas vezes não vão bem. E é muito bom quando a gente tem esses indicadores montados, porque muitas vezes o poder público ele tem uma dificuldade de buscar o que é a metodologia e a prática recomendada, né? Então você começa a agregar esse monte de coisa, às vezes a gente discorda de um de outro, vai lá conversar com o CLP, né? Acontece muito e eles gentilmente nos atendem. Então voltando para o Diocésio agora. Diocésio, como que a comunicação não violenta, e você trabalha isso de uma forma muito lúdica nas suas palestras, eu adoro, o público adora, né? É um diálogo muito, até em tom de brincadeira mesmo, mas refletindo sobre a cultura real que a gente ainda tem na auditoria, né? Como que a comunicação não violenta pode fortalecer, então, essa relação entre os auditores e os gestores? Muitas vezes o gestor vê o auditor como o bicho-papão também, né? Evitando resistências e favorecendo resultados, já que o papel moderno do controle interno favorecer resultados que o gestor quer. A comunicação, eu tenho falado muito que assim, a comunicação que nos trouxe até aqui não é a comunicação que vai nos levar até o próximo nível. Não é a mesma comunicação que vai nos levar até o próximo nível. Então, assim, a auditoria por si só, a auditoria ela já gera resistências, né? A auditoria gera resistência. Pensa comigo aqui, imagina o gestor lá, o gestor fala assim, nossa, como que eu gostaria de receber uma auditoria, já pensou agora chegar uma equipe de auditoria, né, me pedir ali uns, né, para eu responder uns questionários, fazer umas entrevistas, explicar os meus processos de trabalho. Não, então, primeiro, a auditoria, ela já tem a sua resistência própria. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer é levar mais resistência para dentro do processo de auditoria. Porque o que acontece? A auditoria, o vendedor, por exemplo, o vendedor ele tem que quebrar objeções. O objetivo do vendedor é quebrar objeções. Então, se ele quer vender uma casa e o valor é alto, ele vai ter que quebrar a objeção do valor alto, né? Se a casa fica distante, ele vai ter que quebrar a objeção porque que aquela casa é distante. É quebrar objeções. A auditoria, ela já tem a resistência própria dela. Então, a auditoria, ela não pode levar digamos, levar mais resistência. E isso tem muito a ver com comunicação. Tem totalmente a ver com comunicação. Então, por exemplo, quando você faz uma auditoria sem a participação do gestor, você está gerando mais resistência. Quando a linguagem que você utiliza, quando na execução da auditoria o gestor não participa, você não ouve, não interage,
Isso é mais resistência. Quando o seu relatório ele é cheio de julgamento, quando o seu relatório ele é violento, quando o seu relatório é muito longo, tudo isso você está gerando mais resistência. Então uma coisa que eu vejo, Camata, nós precisamos não levar resistência para o trabalho de auditoria. Pelo contrário, a gente tem que quebrar essas resistências ali durante o trabalho da auditoria interna. E eu Muito sou bem, suspeita. A Thaís é uma lutadora da boa comunicação. É a lutadora, nossa comunicóloga. Comunicólogo, porque assim, eu brinco que comunicação é aquela história, né? É igual oxigênio. Você pode até não enxergar, mas se não tiver também, você tem um prejuízo enorme em diversas áreas e a gente percebe isso muito na auditoria. Muito legal essa contribuição. Pois é, e como o assunto é liderança, então acho que é hora de passar agora para o Tadeu. Tadeu, qual seria, na sua visão aí, na sua experiência, de tudo que você já passou, entidade pública, entidade privada, CLP, que para mim ele é um terceiro setor praticamente, quais são as principais ferramentas de inovação, então, que você enxerga que podem ajudar esses líderes a engajar as pessoas e as equipes dentro do setor público? Quando a gente fala em ferramenta, muitas vezes a gente vai pensar aí em algumas batidas, design thinking, que eu falo que o nome já está errado, tem que ser design feeling, a gente tem que parar de pensar e a gente tem que começar a sentir. E aí, por falar em sentir, Camata, eu acho que um primeiro caminho para um líder é a gente ir... quando eu estive em Singapura tem um boom em 40 anos e vira aí um grande exemplo de gestão pública. E o que eles falam lá em Singapura? Eles falam o seguinte: a gente não tem recurso, a gente não tem espaço, a gente não tem quase nada, mas a gente tem um negócio que é muito importante, que foi a primeira palavra que eu usei aqui. São pessoas. E aí eles brincam com o seguinte, eles falam que a gente tem hardware, que é a questão de infraestrutura, o que a gente precisa para trabalhar, o instrumental, a gente tem o software, que basicamente ali são os processos de trabalho, como que a gente organiza, e eles entram com um terceiro elemento que, para mim, eles chamam de hardware, então de coração. E aí a gente entra num negócio que a gente escuta muito, que é soft skills. Eu falo que a gente tem que mudar de soft skills para people skills. E aí a liderança, ela precisa olhar para as pessoas. E aí esses dias eu estava olhando, o pessoal estava brincando com a palavra assim, isso é sorte. Então, como que é fácil para as pessoas falarem sorte? E como que o líder, para ele ter resultados, eu falo que precisa de sorte, mas uma sorte diferente. Que a primeira coisa é o S, de sonhar. O líder precisa ser um sonhador. Depois o O, ele precisa ouvir. Ele precisa estar muito atento ao time e conseguir ouvir da melhor forma possível. Depois, a gente vem com o R, que eu falo de respirar. O líder, ele precisa saber respirar. Para inspirar, a gente precisa respirar. Aquela pausa é entender o momento certo de se colocar e até o momento ali de planejamento, né? O respiro de se planejar e se organizar. Para ir para o T, de transpiração, de trabalho, de fazer as coisas. E chegar no E, do final do sorte, que é entregar. Então, Camata, eu falo que muito mais do que ferramenta é tentar, o que você falou aí. A gente precisa introjetar cultura. E cultura não é fácil, é mudar DNA. E eu acho que a gente começa mudando o DNA pensando nessas questões. Perfeito, Tadeu. E a sua fala tem tudo a ver com a discussão mais moderna disso, que a gente está numa época em que o mundo acha que tudo é inovação. E claro que é, né? Tem a IA, tem tanta coisa boa acontecendo, mas tem um livrinho que eu gosto muito e é de fácil leitura e até recomendo para os colegas que estiverem assistindo, que são os 10 tipos de inovação, do Larry Killen. E ele fala lá justamente algo muito parecido com o que você traz aqui, que a gente pergunta sobre ferramenta, você fala sobre pessoas, né? A gente fala sobre métodos e você fala sobre cultura. E ele fala que a inovação modernamente, ela está muito mais ligada a reunir ideias, conectar esses projetos, do que propriamente a inovação propriamente dita, né? Até porque a inovação já está aí, né? É a diferença entre usar ou não usar, mas essa conexão de ideias é o que a gente foi perdendo um pouco, porque achar que o mundo é muito tecnológico. A Thaís adora essas reflexões, tá? Na hora dela vocês vão ver aí. Ela vai conectar essas ideias com um monte de coisa. Então, para fechar esse bloquinho meu aqui e passar para a Thaís, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês já viveram alguma situação em que o uso da comunicação não violenta transformou um impasse em uma solução colaborativa? Se alguém tiver um exemplo aí para trazer para a gente.
Na verdade, sim, eu já tive alguns, tá? Para falar a verdade. Vou trazer um mais prático e simples do mundo da auditoria, né? Já que nós estamos falando principalmente para auditores aqui. Teve uma auditoria que eu estava fazendo uma auditoria relacionada a um processo de diárias e passagens, né? E no começo da auditoria, o gestor estava muito resistente, o gestor não respondia direito, ele era, né, até grosseiro, né, não recebia bem a auditoria. E aí, gente, se fosse uma auditoria tradicional, ia fazer o quê? Ia esquecer um pouco o gestor, ia avaliar os processos. E o processo, gente, ele tinha erros graves, tinha erros muito graves ali no processo de trabalho. Então, em um processo normal de auditoria, você ia relatar tudo aquilo, ia repassar para ele, fazer um relatório de 120 páginas e é isso. Só que aí o que nós fizemos, né? Já conhecendo a comunicação não violenta, já conhecendo uma comunicação mais assertiva, o que nós fizemos? Primeiramente, envolvemos muito o gestor, ouvimos muito o gestor. Envolvemos ele no planejamento, envolvemos ele no critério, na execução sempre o envolvia, sempre falando que o objetivo não era encontrar ali o erro, mas sim agregar valor. E uma coisa muito importante aqui, gente, é a nossa fala, ela precisa ser verdadeira. Porque eu já vi muita gente falar assim, não, gestor, nós estamos aqui só para ajudar, nosso objetivo aqui é agregar valor, nosso objetivo não é achar erro, aí sai o relatório. Aí você levanta o relatório, sai sangue no relatório. Mas calma aí, não estamos juntos, não, né? Tem que ter Isso eu não estou falando para não falar a verdade, mas falar a verdade da forma adequada, da forma correta. E aí, nós envolvemos o gestor, e o que nós descobrimos? Por exemplo, tinham erros muito graves no processo. Só que ouvindo o gestor, o que a gente viu? A gente viu que era um gestor sobrecarregado, era um gestor que a unidade dele tinha uma rotatividade muito alta, que ele não tinha, que a quantidade de atividades não condizia ali com a quantidade de servidor que ele tinha, que ele trabalhava final de semana, que ele fazia o que podia, gente. Ou seja, quando você ouve a outra parte de verdade, as coisas começam a mudar. O que aconteceu no final dessa auditoria, gente? Primeiramente, nós relatamos aquilo que era grave? Relatamos. Mas relatamos de uma forma não violenta, relatamos de uma forma assertiva. E o que aconteceu ali? Nós recebemos elogio do gestor relacionado ao trabalho de auditoria. Aquele processo foi aprimorado, o pagamento do contrato lá foi modificado, teve uma nova contratação, ou seja, a auditoria conseguiu cumprir o seu porquê. Qual é o porquê da auditoria? É agregar valor, é aprimorar o processo. Aquele processo teve agregação de valor? Teve. E outra, além disso, esse gestor ele já vê a auditoria de uma forma diferente. Então, a forma de comunicação mudou não só aquele processo, como muda a forma com que o gestor vê a auditoria. Então, em um próximo trabalho, já vai estar muito mais fácil. É claro, como o Tadeu falou aqui, comunicação também é cultura. E essa cultura não muda do dia para a noite. A cultura, né, você vai mudando aos poucos, mas é assim que vai mudando. Então, esse é um pequeno exemplo de você mudando a forma de comunicação, você muda o resultado. Na verdade, gente, é que a comunicação ela é muito importante para mudar como a auditoria gera valor, como ela agrega valor. Então, nós vamos falar um pouco mais aqui ainda durante esse podcast, mas a auditoria, ela precisa mesmo ali mudar a sua forma de comunicação. Então, esse é um exemplo aí, Camata. Ô, Diocésio, e aí, eu vou te fazer uma pergunta, inclusive, sobre a questão dos pilares da comunicação não violenta. Excelente. Para aplicá-la às auditorias, mas antes eu quero só ouvir o Tadeu com a seguinte questão, que ele falou ali, e eu acho que todos nós aqui concordamos, e talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo, sobre a importância do líder ter o foco em pessoas, cuidar de pessoas e por aí vai. Então, isso está bem claro para todo mundo. E aí, Tadeu, a pergunta que eu te faço é: como que você acha que a inovação pode impulsionar mais resultados mesmo, efetivos no setor público, por meio de líderes que inspiram pessoas? Boa, Thaís. Você já assistiu palestra minha, Camata também, eu sempre gosto de começar uma palestra, quando eu estou falando de inovação, de alinhar com as pessoas.
O que é inovação? E a inovação atualmente é algo tão sexy, né? Tão chique, todo mundo quer falar que é inovador. E eu falo que inovação é muito simples. Por que a gente inova? A gente inova para resolver problemas. Ponto. Todos nós temos problemas e a gente precisa encontrar um caminho para resolver esse problema. E a inovação, muitas vezes, é um caminho, uma perspectiva, um ângulo que a gente não estava enxergando. Então, como que eu vejo a inovação nesse contexto que você colocou aí, nos ajudando? Eu gosto de fazer uma analogia da inovação com uma cebola. Uma cebola, ela tem várias camadas. A camada central, o bulbo, o cerne da cebola, a gente já falou um pouquinho aqui. São pessoas. Pessoas resolvendo problemas. Mas como que elas resolvem problemas? E aí vocês são, assim, conhecem muito mais do que eu, olhando para processos, desenhando processos, testando processos. E esses processos, como o Diocésio colocou aqui, parte, obviamente, de ter uma boa comunicação. Eu não sou um especialista de comunicação, mas eu vejo o seguinte: qual que é o grande BO que a gente tem na nossa vida no relacionamento entre pessoas? Diferença de expectativas. Se eu espero A e a pessoa me entrega B. Poxa, eu fiquei... E por que tem essa diferença de expectativas? Porque falta a bendita da comunicação. Isso vai do casamento, do namoro, à amizade, passando pelos colegas de trabalho. Então, no fim do dia, comunicando bem, a gente tem alinhamento de expectativas. Então, o que eu tenho? O bom desenho de processos, voltando para a nossa cebola. Eu desenhando bem os processos, aí eu vou para a minha terceira camada. Qual que é a terceira camada? Tecnologia. Aí eu embarco tecnologia. Gente pensando problemas, desenhando processos e automatizando processos. Automatizando processos tem o que vocês, auditores, mais querem: transparência e rastreabilidade. É isso, no fim do dia, que a gente precisa, e é esse o caminho que eu vejo da inovação para resolver problemas e ajudar a gente no dia a dia. Faz muito sentido isso que você está falando. E no CONAS, inclusive, né, Camata, a gente tem tentado muito fazer esse gancho de conectar pessoas, transformar mesmo a cultura e humanizar o controle, né, que às vezes parece algo tão distante, mas que precisa ser muito mais próximo, até para que o cidadão compreenda o que é controle interno. Ô, Diocésio, e aí, nessa conversa toda nossa aqui, a gente sabe que os pilares, até vou colocar todo mundo na mesma página, para quem estuda sobre comunicação não violenta e já leu alguma coisa, os pilares da comunicação não violenta é não julgar, né, observar sem julgar, detectar seus sentimentos, reconhecer necessidades e saber fazer o pedido. Já tem o problema cultural da auditoria, que é a pessoa que está com o poder na mão, né? E a gente sabe que poder é um negócio complicado de colocar, que a gente conhece a pessoa de verdade a partir daí. Baseado nesses pilares da comunicação não violenta, Diocésio, como que você acha que esses relatórios devem e podem ser construídos de uma forma que vão dar melhores resultados para a nossa sociedade? Legal, excelente, Thaís. Primeiramente, na comunicação não violenta, e o Tadeu já falou alguma coisa disso, já falou alguma coisa nesse sentido, e eu quero fechar aqui, porque é algo que faz toda a diferença. Nós sabermos que nós nos relacionamos com pessoas para auditar processos. Não inverta as coisas. Nós nos relacionamos com pessoas para auditar processos. Não inverta as coisas. Tadeu, por muito tempo, nós auditores, infelizmente, invertemos as coisas. Nós nos relacionávamos com o processo. Pegava o processo, né? Não, vou avaliar aqui esse processo. Pegava o processo, levava para casa, lia o processo todinho, né? Não conversava com ninguém, não conversava com o gestor, planejava você mesmo e olhava lá, fazia um relatório, 120 páginas de relatório, de repente, um relatório de 120 páginas na mesa do gestor. Eu pergunto, esse relatório, esse relatório aqui, ele teve... Você se relacionou com pessoas? Não, você se relacionou com o processo. E não tem como, e o Tadeu falou uma outra coisa ali, é assim... Na comunicação não violenta, Thaís, não só na comunicação não violenta, para que haja mudança, só há mudança de verdade quando a pessoa quer mudar. Então o gestor só vai implementar alguma coisa se ele quiser implementar ou se ele se convencer que tem que implementar. E ele só vai fazer isso se teve participação dele no processo.
Então, quando você tem uma auditoria que não tem a participação da gestão, que você não se relacionou, que não teve conexão, esse relatório não vai ser implementado. E aí, Thaís, pegando esses 4 pilares que você falou aí, então, primeira coisa, gente, só isso aqui já faz toda a diferença. Se sempre você pensar, eu tenho que me relacionar com a pessoa para poder auditar processo. Outra coisa importantíssima, que isso aqui tem tudo a ver com não violência também, é assim, do outro lado daquele processo, você audita processo, certo? Mas do outro lado daquele processo tem uma pessoa igualzinho a você. Inclusive poderia ser você. Então, quando você pensa em se relacionar com pessoas e pensa que do outro lado tem uma pessoa com sentimento, uma pessoa com necessidade, uma pessoa às vezes com ressentimento, isso muda muito, tá, Thaís? Isso aqui muda muito. Mas só para falar um pouquinho aqui, Thaís, um pouquinho relacionado aos 4 pilares que você falou. Por exemplo, gente, observar sem julgar. Nós não somos julgadores, nós somos avaliadores. Só que a gente confunde muito isso. Muitas vezes o auditor, ele age ali como julgador e não como avaliador. Deixa eu dar um exemplo simples. Por exemplo, tava um relatório de auditoria, tava num relatório, até um relatório que eu revisei, né? Um relatório revisando o relatório. Um relatório grande, lá nos últimos parágrafos, tinha alguma coisa tipo assim, a gestão não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Até aqui tudo bem, né? Falou de fatos, ou seja, fatos, observação, aí vírgula. Dessa forma, verifica-se que a administração agiu com desídia. Desídia é um julgamento. Então você até falou de fatos, mas depois você fez um julgamento. E todo julgamento, ele pode ser contestado. Qualquer julgamento pode ser contestado. Então, o julgamento no relatório não vai dar bom. Então, na comunicação não violenta, Thaís, quando você tem isso muito em mente, olha só, eu preciso avaliar, mas eu não vou julgar. Então, todo julgamento do relatório tem que sair. Outra coisa, necessidade, sentimentos e necessidades. E aí pode falar, mas rapaz, você me respeita, eu sou auditor. Negócio é esse de sentimento? Rapaz, sentimento o quê? Você queira ou você não queira, o gestor que está do outro lado, ele tem sentimentos. Você tem sentimentos. E aí, para a comunicação não violenta, Tadeu, na comunicação não violenta, é assim, toda reação, né, todo sentimento, ele é levado por uma necessidade atendida ou não atendida. Você já parou para pensar por que aquele gestor se comporta daquela forma na reunião? Por que aquele gestor falou daquele jeito? É uma necessidade que não foi atendida, por aquela necessidade não ser atendida, ele teve aqueles sentimentos. Gente, e quando a gente entende isso é muito. Só o entendimento disso já é muito importante. Então, muita coisa que a gente faz é porque nós tivemos uma necessidade não atendida. Deixa eu contar só uma historinha aqui, talvez eu prolongue um pouquinho, mas só rapidinho, Thaís. De uma necessidade não atendida, uma necessidade. Como é que é esse negócio de necessidade não atendida? Eu estava em Brasília, né? Eu sou de uma família, né? Tava em Brasília, subemprego, né? Eu venho de uma família muito pobre, trabalhando em subemprego, precisando crescer na vida. Aí resolvi estudar. Vou estudar. Comecei a estudar, estudava muito, estudava. E aí eu fiz o concurso do TJDFT. Passei no concurso do TJDFT, né? Opa, meu Deus do céu, tô rico. Ai, que beleza, né? Legal. Aí eu tomei posse, eu acho que, sei lá, eu não me lembro direito, mas, por exemplo, dia 9 de dezembro, 8 de dezembro. E aí, assim que eu tomei posse, eles falaram, olha, vai ter uma festinha de Natal aqui. Então, no dia, sei lá, 18 de dezembro, vai ter uma festa de Natal aqui no departamento mesmo, era um local grande, né? Eu falei, pô, que legal, bacana, né? E vai ter tudo, vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ser muito bom. Legal, Thaís. Ô, Camata, eu vi que tinha alguma coisa errada quando eu vi o meu chefe, ele pegou a picanha, tirou a gordura toda da picanha. Ali eu já vi que tinha alguma coisa errada, mas eu, novato, não podia falar nada, né? Fiquei tranquilo. Legal. Aí começou lá, a gente lá, né? Comendo churrasco, tomando cerveja, todo mundo conversando e tudo mais. E eu via que o meu chefe, ele não falava muito coisa com coisa, entendeu? Ele falava umas coisas que não tinha muito a ver. Só que eu não intrometi ali, porque eu falei, pô, sou novato, não posso, né?
Mas aí chegou uma hora, eu falei, pô, preciso me enturmar, né? Preciso me enturmar aqui, vou dar uma opiniãozinha aqui. Aí ele falou alguma coisa, aí eu falei, pô, chefe, né? Mas eu pensei que fosse assim, 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 o contrário do que ele falou. Rapaz, o homem ficou bravo. Né? Falou, o novato acabou de chegar, né? Acabou de chegar, já quer dar opinião, já começou assim. E aí, a partir desse momento, ele começou a falar coisa tipo pra me afrontar, entendeu? Até uma hora que ele fez uma pergunta muito óbvia, eu não me lembro qual, tá? Mas ele falou assim, ó, pra esse novato que acabou de chegar aí, eu vou perguntar qual que é a diferença entre cargo e função, por exemplo. Nossa. Aí o que aconteceu, gente? Subiu. O nervo subiu. E aí eu falei pra ele, não, olha, essa pergunta pra mim, ela é muito básica. Essa pergunta é muito básica pra mim, então eu nem respondo. Aí ele falou, pra mim assim, você me respeite, eu sou pós-graduado nisso, tenho mestrado naquilo, né, já fiz faculdade não sei de quê. Aí o que eu falei? Pois então você pode rasgar todos os seus diplomas porque ele não tá servindo pra nada. É isso. E aí, Thaís, o que ele falou pra mim? Olha, e aí o que ele falou? Ele falou, você tá fora, você tá fora, você tá fora. E já veio pra cima de mim, o pessoal separou, isso era uma sexta-feira, eu fui pra casa. Eu tinha passado no concurso, aí no sábado eu tava fora. O que é tá fora? Eu não tenho mais emprego? Eu tô desempregado, o que eu fiz? E aí, pegando aqui, gente, por que eu contei essa história? Porque assim, por que o meu chefe... Por que ele ficou me implicando? Por que ele não gostou que eu o contradisse? Porque ele tem uma necessidade de ser respeitado perante os outros. Ele tem uma necessidade de demonstrar que ele sabe, mas afinal ele é o chefe. E ao mesmo tempo qual que é a minha necessidade? A minha necessidade de reconhecimento, de respeito também. Como assim? Um negócio básico desse. Então, olha só. Agora, faça de conta que na época eu soubesse de comunicação não violenta. Ah, agora eu até lembrei. Ele falou alguma coisa assim, ele era técnico normal e ele disse que ele podia acumular o cargo, né? E não pode porque ele não era técnico especializado. Se fosse hoje, gente, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer nada. Eu falei, é mesmo? Você pode acumular os dois? Pô, arruma um desse pra mim também. Eu também quero acumular. Top demais. Me chamou a então, atenção assim, por dois motivos, Diocésio. Primeiro, porque eu Sim. nunca vi você brigar com ninguém. E segundo, porque o que é o gatilho de uma picanha sem gordura, né? Pois é. E aí, gente, pra complementar, então você tem sentimento, você tem necessidades, e tudo isso tem tudo a ver com a auditoria. Quando você fala, ó, ele tem um sentimento, que sentimento ele tá tendo? Que necessidades não tá sendo atendida ou está sendo atendida? Não quer dizer que você vai atender todas as necessidades dos outros, não é isso. Mas você vai trazer luz para aquilo, você vai saber sobre isso. Outra coisa, gente, o último aqui é relacionado a pedido. A auditoria sabe pedir adequadamente? E normalmente não. Normalmente, o nosso pedido seria as nossas recomendações. As nossas recomendações são adequadas? Não. E aí, quando você vai para a comunicação não violenta, você vai fazer esses pedidos, vai fazer essas recomendações de uma forma mais adequada. Eu não sei se eu fugi do tema, Thaís, entendeu? Aqui, porque eu fui para outro lado, mas eu acho que foi bom para a gente discutir aqui. Foi muito claro, Diocésio, principalmente nessa questão do pedido, como faz sentido, né? Porque vai no início da nossa pergunta. Quando você tem ali o poder de ser auditor, também a forma de pedir traz essa roupagem, muitas vezes, principalmente, é isso que você falou, né? Se fosse lá atrás, você não ia se importar com o que o seu chefe falou, você ia falar, arruma um desse para mim também. Quando a gente realmente sabe, a gente não precisa ficar... gastando, né, essa explicação do que de fato nós somos, mesmo porque a gente não sabe o que somos, né, a gente está se construindo, todos nós, eu acredito. Ô, Tadeu, e aí, trazendo uma parte assim mais prática da nossa conversa, quais são as principais ferramentas de inovação, na sua opinião, que existem atualmente, que podem ajudar os líderes a engajar as suas equipes de forma colaborativa? Eu até falei na resposta anterior para mim, muito mais importante do que ferramental é alinhamento de estratégia entre o time, mas entrando mesmo em ferramentas, eu vejo aí um conjunto de ferramentas e assim, um negócio que eu defendo muito, Thaís, Camata, Diocésio, nada by the book. Eu gosto. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre azeite, sobre vinho. Eu gosto de um blend de metodologias. Então, uma mistura ali de metodologias. Então, fala-se muito aí
de se criar grupos multidisciplinares, que são os famosos na parte da inovação, os squads, né? Bonito de falar isso, né? São os esquadrões ali multidisciplinares. Mas no fim do dia, o que é criar esquadrões e grupos multidisciplinares? São visões diferentes, são perspectivas diferentes, ângulos diferentes. Eu não falei que inovação não é resolver problemas? A gente precisa furar bolhas. A gente precisa ter visões diferentes. Eu falo o seguinte, eu sou um administrador, mas eu me encantei sempre com arquitetura, com design. E como que eu trago isso para a administração? Poxa, é muito da empatia, muito da ergonomia, muito de pensar o que o outro deseja, muito parar da gente adivinhar o que o outro quer. Eu falo que nós brasileiros, a gente tem... Eu estou falando, e é natural, eu tenho certeza que os três estão querendo aqui, deixa eu falar, deixa eu complementar alguma coisa. Por quê? Gramaticalmente, a gente fala o verbo mais no começo da frase, então a gente entende mais ou menos. Por que o alemão não interrompe o outro alemão? O verbo vem no final. Então, o fechamento da ideia vem no final. Então, o quanto, Thaís, que essa visão multidisciplinar, e aí indo para a parte prática, eu acho que ela encaixa demais, porque resolver problemas com ângulos, com perspectivas, com olhares diferentes. Isso é doloroso, não é fácil. A gente quer eu quero assim, o Kamata tem a mesma visão do que eu, adoro trabalhar com ele, tabelinha com ele é fácil. A Thaís, ela já me... não é o contrariar, é essa perspectiva diferente, que a gente não está acostumado a trabalhar, que ela é importantíssima quando a gente fala em inovação, em resolver problemas. Então, eu acho que sempre quando a gente se debruça com um problema, tentar trazer visões diferentes e tentar chegar num consenso ali, que não é fácil, mas ele é importantíssimo. Principal ferramenta, então, aprender a lidar com a diferença. Total. Perfeito, Tadeu, perfeito, é isso. E a gente tem muita dificuldade, realmente, todos nós. Eu e Kamata, por exemplo, quando a gente discorda, mas a gente volta feliz da vida, né, Kamata? Depois de um tempo. Depois de um tempo a gente fica um pouco ressentido. Mas depois fica tudo bem. Mas a gente chega a um denominador, a gente entende que realmente é o que o Diocésio falou, né? Se colocar no lugar do outro, né? A gente passou... Mas isso é típico de muitas profissões em que a gente acha que pode estar num pedestal às vezes, né? Que a verdade está com a gente. É o auditor, eventualmente é o policial que está acostumado a lidar com pessoas que estão elas erradas, né? Agora vem o desafio da gestão de riscos caindo na área pública de uma vez por todas, né? E gestão de riscos também é você entender que você é falho no seu processo e você precisa, né? E a gente não pode cair naquela de que gestão de risco é sempre pro outro, porque eu sei o risco que tem no meu processo, tá tudo na minha cabeça, né? Você também não é assim. Então acho que é muito importante a gente poder fazer esse diálogo tão produtivo assim. Eu que sou um crítico muito grande do momento que a gente vive, né? Momento de lacração aí. Lacração nunca resolveu nada para ninguém em lugar nenhum, né? Lacração resolve muitas vezes a vida de uma pessoa. Agora o resto todo é diálogo, né? Política é diálogo, gestão é diálogo, né? É convencer pessoas, ganhar espaços a partir do diálogo e do convencimento. E agora a gente já está caminhando para o final. Eu quero saber, por favor, de que forma que os líderes podem equilibrar esse rigor técnico da auditoria com a necessidade de estimular inovação e novas práticas na gestão, mesmo por meio da comunicação não violenta. Legal, Thaís. Eu vejo que a comunicação não violenta é uma ferramenta muito importante para essa integração. Porque o auditor... Digamos assim, nós viemos de uma escola de um auditor muito fiscalizatório, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer que a auditoria interna aprendeu com o professor errado. Porque nós, auditores internos, nós aprendemos a fazer auditoria interna com o auditor externo, sem fazer as devidas adaptações. Só que a auditoria interna não é sinônimo de auditoria externa. Então, por exemplo, internamente... Nós somos vistos muito mais como fiscais do que como aconselhadores, como avaliadores. Embora a norma internacional de auditoria interna não fala nenhuma vez a palavra fiscalização. Né? Nós estamos ali preocupados com achados, sendo que a norma internacional de auditoria interna não fala nada de achados. Então, o que acontece? Nós precisamos mudar... Então, esse auditor, digamos, fiscalizatório, ele tende
a também ser fiscalizatório quando vai avaliar uma inovação. E aí é que está a grande diferença da comunicação não violenta. Porque na comunicação não violenta, primeiramente, você vai desenvolver a empatia. Você vai ver que do outro lado tem uma pessoa. Você vai estar auditando processos e se relacionando com pessoas. Tudo isso tudo isso precisa ser feito para que a auditoria possa, digamos, não atrapalhar a inovação. Vocês lembram uma vez o Camata do apagão das canetas, que se chamava do apagão das canetas? Né? Sem entrar no meta aqui se aconteceu ou não, tem gente que diz que sim, outros que não. Mas a verdade é que assim, é que eram tantos controles, são tantos controles e a depender da sua decisão você vai ser punido por isso, que a gestão falava, não, eu prefiro eu não assino nada, eu não faço nada, porque se eu fizer alguma coisa, o controle pode me punir. Então nós temos que tomar cuidado para isso não acontecer também com a inovação. Até porque a auditoria interna também, ela precisa conviver melhor com o erro. Erro tem em todos os lugares. Se vocês hoje forem avaliar o meu processo de auditoria, vocês vão encontrar erro. E isso é normal. É claro que o erro também, o erro é normal. Agora, quer dizer que não precisa ter critério para inovar? Tem que ter critério, a auditoria tem que avaliar esses critérios, mas isso é preciso ser feito de uma forma, mais humana. Tem uma frase que diz assim, que a verdade, ela não ganha valor quando ela é dita de qualquer forma, mas ela se engrandece quando ela vem acompanhada de cuidado. Então, a verdade, ela tem que ser dita, mas ela tem que ser dita com cuidado. Perfeito, Diocésio. Muito bem, e agora a gente vai passar, já que o Diocésio falou que a auditoria tem que aprender a lidar melhor com o problema, a gente vai passar para o Tadeu. E Tadeu, eu queria saber, assim, é uma curiosidade que a gente tem aqui, porque no Brasil a gente tem até costume de usar uma frase que é transformar o limão na limonada, né? Eu queria saber se você tem alguma situação que você possa compartilhar e um exemplo de transformação de problema em oportunidade de inovação ou melhoria real na administração pública. Adoro esse lema do limão, uma limonada. Camata, me vem à mente uma questão que eu tive no próprio CLP. Nós, o CLP, temos 3 grandes produtos, né? 3 grandes pilares. A parte de educação, a parte de ferramentas, que são os rankings que você falou aí no começo, e a parte de advocacy. E a pandemia, ela foi muito cruel para todo mundo e para nós não foi diferente. Porque, principalmente, os rankings e a parte de educação, a gente precisa no tete-a-tete, no olho, na conexão. Vocês usam aqui o conectar, eu adoro essa palavra conectar. O cara só um parêntese aqui, eu vou lembrando. Um dos caras que criou a internet, ele fala o seguinte, mais importante que os pontos são as conexões. O quanto que se conectar é importante. E a gente... na pandemia é louco, né? Vieram boas melhorias que nos aproximaram, mas nos distanciaram, né? O Zoom aqui está nos aproximando, mas ao mesmo tempo, assim, a falta de estar com vocês no mesmo estúdio. Nós faz falta demais. O tanto que a gente falou de pessoas aqui e o tanto que isso é importante. E aí, nesse momento, Camata, veio assim, o que nós vamos fazer do CLP e tal, que confusão. E eu tive uma reunião com o meu conselho. E eu lembro nessa reunião com o meu conselho, eu falei o seguinte, educação tem uma galera fazendo e fazendo bem feito. Não quer dizer que a gente faz mal feito, não. Poxa, eu acho que a gente faz bem legal. Mas tem uma galera fazendo. Advocacy tem uma galera fazendo. E fazendo muito bem feito. Dados e evidências, rankings, política pública baseada em dados e evidências, não tem ninguém fazendo. Me dá uma carta branca para, nesse momento, eu concentrar todas as energias nisso, e aí, Camata, o ranking, ele toma a perspectiva que você estava falando. Uma perspectiva que lançamos há 2 semanas atrás, a gente teve 2.500 publicações na imprensa, a gente teve 40 capas de jornal, a gente teve mais de 200 reposts de governadores e prefeitos, então, assim, foi num momento muito difícil em que a gente viu ali uma janela de oportunidade, conseguimos alavancar. Então,
Aí, só para fechar, eu gosto de um negócio que é o seguinte: momentos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes fazem momentos de bonança. Momentos bons de bonança criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam momentos difíceis. E o quanto que a gente precisa. O Bernardinho sempre fala: a gente está com sinal de alerta e a gente tem que estar sempre preparado. Então, mesmo que entregamos um resultado sensacional, a gente tem que estar sempre preparado para não gerar esses momentos de crise. Nossos convidados com frases reflexivas, né, Thaís? Dá vontade de sair anotando e compartilhando. Exatamente, a gente depois pode fazer um recorte no Conab das melhores frases deste podcast, que a gente vai sair daqui super inspirado. Quem ia falar? Thaís, Diocésio? Fala, Diocésio. Só uma complementação, duas coisas. Uma coisa importante que o Tadeu falou e que eu acho importante para o auditor e que tem muito a ver com comunicação é a nossa capacidade de ouvir, é o desenvolver o ouvir, que tem muito a ver com a auditoria. Porque assim, a verdade é que nós não sabemos ouvir. Normalmente a gente espera a nossa vez de falar. Tem até um exercício que quando eu tô dando curso de comunicação eu faço, que é, você fica para uma pessoa, pega uma pessoa e ela vai durante 5 minutos te contar qualquer coisa, vai falar sobre qualquer coisa. E você vai contar quantas vezes você teve a vontade de interrompê-la. Você não vai interromper, mas você vai contar. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que você teve vontade de interromper. Ou seja, nós não estamos ali acostumados a ouvir. E essa é uma das principais características do auditor. O auditor precisa desenvolver a sua capacidade de ouvir. Porque é ouvindo que ele vai conseguir ver a necessidade do gestor. É ouvindo e observando que ele vai conseguir ver, inclusive, os sentimentos do gestor. Então, isso é muito relevante. E só uma coisa, pegando essa última parte que a gente está tratando aqui sobre inovação, sobre como que uma dificuldade vira uma oportunidade, né? Só uma história aqui. Eu sempre, embora eu tenha falado da palavra confiança, eu confesso a vocês que eu não tinha muita confiança no serviço público, né? Sempre que eu tinha que resolver problema, Thaís, falava, hoje eu tenho que resolver um problema, né, relacionado à água, à energia, na receita. Eu falava, meu Deus do céu, vou chegar lá, vai ter um servidor público, e aí ele vai olhar pra mim e vai falar, olha, você trouxe o teste do pezinho, você trouxe 3 beijinhos do Papa, você trouxe o tapete do... né? Vai fazer de tudo pra poder não me atender. Né? Então eu tinha muito, né? E sem contar que o principal problema, você tinha que resolver um problema da receita, era em um local, você tinha que resolver um problema de energia, era em outro local. Até que um dia, gente, eu tive que resolver um problema, tem tempo isso, lá no início dos anos 2000. Eu tive que resolver um problema, aí eles falaram assim, olha, tem um negócio chamado, aqui chama Na Hora. Aí eu fui lá no Na Hora. Aí eu cheguei, peguei uma senha, na hora que eu sentei me chamou. Era no Detran que eu fui. Aí ele, olha, você tem que pagar isso aqui, você paga ali do lado e volta aqui que eu imprimo. Aí eu já achei estranho. Aí eu fui lá, paguei o negócio, voltei, ela imprimiu o negócio e me entregou. Eu quase não saio de lá. Falei, mas como assim? Não tem? Não vai pedir o teste do pezinho? Não vai pedir os beijinhos do pão? Não vai pedir, né? Fui resolver o outro problema. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, um problema que se tinha, ou seja, a administração pública, cada órgão, cada prestação de serviço estava num local. E se juntar tudo isso em um mesmo local? E se isso funcionar adequadamente? Isso tem vários nomes, né? Aqui é Na Hora, mas tem VaptVupt, tem em São Paulo esqueci o nome Poupa também, mas em vários locais tem. Poupa tempo. Como? Poupa São Paulo aqui, é poupa tempo. Minas Poupa Uar. E Diocésio, só complementando aí, é o que a tecnologia está fazendo, inclusive o Tadeu cobra no ranking do CLP, né? As camadas de tecnologia para fazer a vida do cidadão ficar mais fácil, né? Que tudo centralizado em um portal único de serviços, né? Outro exemplo, até que é exatamente isso, ou seja, os portais de transparência, os portais de serviço, todos isso são exemplos de problema que você tem, mas que dá para ter uma solução ali que atende muito bem a nossa sociedade, o nosso cidadão, que no final, é o nosso cliente. O serviço final ali é que tem que ser prestado de forma efetiva, né? Então isso é muito, muito relevante mesmo. Que legal esse papo nosso aqui. Eu queria que a gente ficasse conversando por mais um tempão, mas não tem jeito, né? A gente tem que se despedir. Mas eu acho que de tudo que foi falado aqui
Vocês são duas mentes realmente brilhantes, fica muito forte para a gente, para poder pensar e refletir mesmo essa necessidade da gente se desconstruir constantemente. Saber que a gente erra mesmo, erra muito, mas que a gente pode errar rápido para não ter que viver, né, a dor do erro e nem o prejuízo disso, e como que a gente pode contribuir isso na nossa sociedade, e principalmente o quanto a gente precisa aprender com as pessoas o tempo todo, a gente se manter conectado cada vez mais. Eu quero, por favor, Tadeu, que você agora se despeça de quem ficou conosco até agora, deixando sua mensagem final. Thaís, Camata, Diocésio, todos e todas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É prazer estar aqui com vocês, fico sempre à disposição. Como diz aqui em Minas, né, prosa boa, então sempre bom falar de administração pública, de resultados, de pessoas, de inovação. E minha mensagem final eu vou até discordar um pouquinho do que você falou. Você falou assim, mentes brilhantes, geniais. Eu levo comigo uma frase, Thaís, que é o seguinte: eu não acredito em pessoas especiais. Eu não acredito em pessoas excepcionais. Eu acredito em pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, coisas excepcionais. E é E isso que te faz brilhante. Bondade. Obrigado, gente. Valeu demais. Diocésio, despediu já? Vamos despedir aqui, então, queria agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado por todo mundo que nos acompanhou aí nesse podcast. Obrigado, Camata, obrigado, Thaís, obrigado, Tadeu, né? Prazer estar aqui com você. E vamos desenvolver a auditoria. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte: o auditor interno precisa entender que o trabalho que ele está fazendo faz a diferença. Porque muitas vezes o auditor está ali no seu processo de trabalho, ele não consegue ver a amplitude daquilo que ele está fazendo. Mas muitas vezes, se você... Outro dia lá no nosso tribunal, a gente foi avaliar, a maioria das mudanças nos processos internos importantes que tiveram, inclusive, né, relacionada à gestão de risco, relacionada à integridade, relacionada à LGPD, ele vem da auditoria. E isso tudo reflete, no final, numa prestação de serviço melhor. Então, auditores, o trabalho que você faz, ele faz a diferença. Então, vamos nos desenvolver, vamos aprimorar a nossa comunicação, porque aquilo que eu falei, a comunicação que nos trouxe até aqui não é a comunicação que vai nos levar para um próximo nível, e nós queremos ir para um próximo nível. Não estamos falando só de IACM, mas num próximo nível de aprimoramento mesmo da nossa capacidade, de aprimoramento do resultado dos nossos trabalhos e também aprimoramento também da nossa maturidade da auditoria interna. Então, muito obrigado a todos. Perfeito, Diocésio. E eu complemento ainda, eu acho que grande parte dos momentos em que o gestor não consegue reconhecer a importância da auditoria interna para o resultado que ele está tendo é justamente por conta do trauma de auditorias e de momentos que foram violentos, né? E aí ele não consegue reconhecer, porque ele acha que vai voltar a ser, que aquele momento em que a auditoria ajudou ele ali foi um momento fora da curva, né? E não é, né? O modelo que a gente tem traçado aí, com base no IACM, nas normas, nos frameworks internacionais, é um modelo de auditoria não violenta. Uma auditoria que não deixa de fazer o trabalho dela, né? Mas que atinge com transparência e com alteridade, né? Se coloca no lugar aí do gestor para poder avaliar. Então com isso a gente encerra essa conversa boa de hoje, agradecendo vocês mais uma vez. A gente conseguiu aqui atingir, a gente não fugiu ao tema, tá? A gente só fez o tema ser leve. A gente falou de liderança, de auditoria, de comunicação não violenta, e eu vou aproveitar para fazer a propaganda que o Diocésio não faz, dado o livro dele, pessoal. Eu sou um que já fui lá e comprei, tá? O Comunicação Não Violenta, tá aqui. Já é um dos livros campeões na área aí, e é um aprendizado não só para auditoria, é um aprendizado para a vida, né? Então eu queria agradecer a cada um de vocês, que são, além de amigos, pessoas que eu quero que um dia venham presencialmente aqui, né, Thaís? Você também, no Espírito Santo, para que a gente consiga ter uma interação mais pessoal, né? Diocésio, eu estava no evento do Tribunal de Contas aqui ontem, você foi citado nessa fala aí, justamente de que a escola que a auditoria interna aprendeu talvez tenha sido uma escola que não foi a correta, né? Porque a auditoria interna às vezes olha até para o controle externo e acha que ela tem que se guiar pelo trabalho dele, né? Quando na verdade, se ela copiar o que os outros órgãos já fazem, ela vai estar duplicando o investimento da sociedade que já tá lá para ser feito em outra área. E Tadeu, parabéns aí por tantos resultados, tá? Do ranking do CLP. A gente continua sendo parceiro e agora entendendo cada vez mais de sustentabilidade também, e tendo vocês aí nessa possibilidade de diálogo e de comunicação
comunicação não violenta, para que o ranking também possa ser cada dia melhor. Thaís? Você que nos ouviu até aqui, agradecer também a sua presença conosco de alguma forma, virtualmente, e pedir que você seja aí o nosso algoritmo. Compartilhe este podcast para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir e aprender com tantas pessoas que nos ensinaram aqui no dia de hoje e seguir as redes do CONAS. Até breve.